telespectador, nesta hora você está contemplando o programa Cristo Nossa Esperança, da Missão Pentecostal Assembleia Cristã. O alvo deste programa é a glória de Deus e a salvação da sua alma. E para isso, por favor, procure obter as muitas mensagens deste ministério, tais como evangelismo, ensino e profecia, para estes últimos dias da Hora da Graça. Prezados telespectadores, paz seja convosco. Prezado telespectador, mais uma vez chegamos em si para ministrar a Santa Escritura. Vamos dar atenção àquilo que vamos ler e ouvir, porque o estudo que nos propomos ministrar é apenas de 13 minutos, quando devia ser pelo menos hora e meia. Nós vamos falar sobre a Igreja nos últimos dias, e esta mensagem é apenas para a Igreja de Cristo. Assim, mais uma vez, e pela graça de Deus, vamos meditar nesta palavra gloriosa, que é a comida do Espírito, e sem a qual não podemos viver na comunhão com Deus, porque ela, a palavra de Deus, é Espírito e vida. Deus é Espírito, e por consequência a sua palavra é Espírito. Portanto, ao ouvirmos a palavra de Deus, temos que a ouvir no âmbito espiritual. Temos que nos despir da nossa parte natural para dar ouvidos à voz da palavra de Deus. No princípio deste estudo bíblico, desejo chamar a nossa melhor atenção para a meditação que se vai seguir, porque creio que ela é de suma importância nestes dias, pois que vivemos num tempo da angústia das nações, mas também de grande perigo no meio do cristianismo, com toda a sorte de inovações. E além disto, com toda a sorte de tentações para os cristãos que deixam a sua cruz e a trocam pelos prazeres da vida. O assunto que vamos estudar relaciona-se com a fé do cristão, que nestes dias está em grande perigo. Não se esqueça disto, porque há mensagem para os últimos dias em que a Igreja do Senhor está na Terra. O título da nossa mensagem, nosso estudo, é A Igreja nos Últimos Dias, e um subtítulo é A Igreja Comprometida. A Igreja Comprometida não é a Igreja de Cristo. São as virgens loucas que não têm azeite espiritual em suas candeias. Vamos ler as Santas Escrituras em 2 Timóteo 3, verso 1 em diante, que diz assim a Sagrada Escritura: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Sabe isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. E nós não vamos ler mais pelo facto do tempo, porque deveríamos ler todo o capítulo até ao verso 17. Nesta leitura sagrada encontra-se muito campo de meditação. Contudo, o nosso texto baseia-se primariamente nos 5 primeiros versos da leitura, e particularmente no verso 1, sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Esses tempos trabalhosos é para a Igreja de Cristo, para aqueles que começaram a jornada em direção à casa do Pai. Neste estudo meditaremos em diversos aspectos principais e aspectos secundários, para entendermos o que o Espírito Santo nos ensina, quais avisos de Deus para bem dos cristãos. E se nós tivéssemos que ouvir todo o estudo, e naturalmente pode ser ouvido noutra parte da internet, nós vamos ministrar sobre, primeiro, o período ou o tempo da apostasia; segundo, os perigos e caráter da apostasia; terceiro, o caráter das relações das pessoas nesse tempo e a Igreja comprometida; quarto, a separação e a santificação do cristão; quinto, avisos finais, e naturalmente não podemos lá chegar. Meditemos no primeiro aspecto do estudo, ou seja, primeiro, o período ou o tempo da apostasia. Para começar este aspecto, e desde o princípio eu deixarei
em aberto algumas perguntas tais como: primeiro, o que esperam os cristãos na Igreja dos últimos dias? Medite nesta pergunta. Segundo, como sobreviver na Igreja nos últimos dias? Terceiro, qual é o nosso conhecimento acerca da Igreja nos últimos dias? Olha que nem tudo são rosas num jardim. As rosas também têm picos. Na leitura das Escrituras, são várias as vezes que, com facilidade, não nos apercebemos dos avisos que Deus nos dá. Nem para o tempo que esses avisos nos são dados, porque finalmente o problema é que já muitas gerações passaram por cá e leram o aviso. Esses sagrados avisos foram lidos, foram percebidos, etc. E eles ainda continuam a fazer eco nos nossos dias. Outras gerações já ouviram este assunto. E as gerações passaram e a palavra de Deus permanece para outra geração. E assim sucessivamente. Pois bem, eu creio que estamos no tempo do cumprimento desta mensagem, ou seja, o tempo da apostasia, ou seja, o tempo do desvio da fé dos cristãos, por vários motivos. E um deles é a busca desenfreada da prosperidade, do materialismo, e isto até é ensinado nas igrejas. Em vez de ensiná-los a buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Amado que nos escuta e que é um cristão de Cristo. Outro motivo é o self-esteem, ou egocentrismo da pessoa, ou ser amantes de si mesmos. Outro ainda é o desenvolvimento científico que baralha a mente do cristão descuidado. Neste tempo presente em que o mundo se encontra tão violento, tão corrompido, onde os cristãos de Cristo anunciam com frequência a vinda de Cristo e a sua manifestação para o arrebatamento, temos que chegar à conclusão de que esses anúncios são a razão da apostasia. Em outras palavras, anuncia-se a vinda de Cristo por causa da situação corrupta e violenta do mundo e ao desprezo da palavra de Deus e de muitas igrejas que se têm tornado centros de convívio e recreativo e entretenimento. Nós estamos vivendo dias difíceis sobre a terra para o cristianismo vivo. Estamos vivendo dias difíceis para o cristão de Cristo se manter no caminho da fé. E daqui para a frente irá ser ainda bem pior, pelo que a Igreja está também levando o Evangelho a todo mundo o mais rápido que possa, através de satélites, da internet e por outros meios, graças a Deus. Mas muita parte da Igreja, uma grande parte da Igreja, está ficando mundana e materialista. E graças a Deus por aqueles que enfrentam esses perigos com um coração puro e se desviam deles, sendo como o azeite que anda ao cimo da água. Naturalmente, nem todo aquele que é de Israel é israelita, como também nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, como Jesus Cristo ensinou. Tenha sempre em mente a expressão últimos dias. Diga comigo, últimos dias. Nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos e, se o meu amado irmão ou irmã não está passando por tempos trabalhosos, faça um ponto de interrogação à sua vida espiritual. Em relação com o retorno de Cristo e nossa reunião com Ele, creio para o arrebatamento, diz São Paulo aos Tessalonicenses, na segunda epístola, capítulo 2, verso 1 ao verso 3, estas palavras: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, não vos moveis facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por epístola, quer por palavra, quer por espírito, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição.
quando a apostasia estiver no seu auge, Jesus vem buscar a sua igreja e esse homem do pecado, filho da perdição, o anticristo, vai se manifestar. Louvado seja Deus. A primitiva igreja foi avisada de que a vinda de Jesus e a manifestação do homem do pecado, isto é o anticristo, seria precedida da apostasia. Seria precedida dos crentes se desviarem da fé. Eu acrescento que esse desvio da fé está na base da sua vida espiritual, não estar firmada em Cristo. Muitos dos chamados cristãos têm mudado a sua fé, como que haja outra fé em religiões orientais. No amado, nós estamos vivendo dias trabalhosos para o cristianismo, mas também estamos vendo dias gloriosos em que muitos que nós não pensávamos estão a vir para Cristo, como no Médio Oriente, às centenas, aos milhares e às centenas de milhares estão a dar o coração a Jesus lá para o Médio Oriente. Isto é motivo para dar glória ao Criador. Pergunto, quantos vão resistir aos tempos trabalhosos dos últimos dias que nos adverte a palavra de Deus? Quantos vão resistir a esses tempos trabalhosos? Normalmente, para ilustração, quando uma junta de bois se coloca um jugo sobre o cachaço, eles o sacodem porque não querem. Quando um cristão tem que carregar com a sua cruz de obediência, tem as suas lutas. Mas sem cruz não há cristão. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, quantos vão resistir aos tempos trabalhosos que Deus nos adverte para os últimos dias? Não existe dúvidas que a apostasia está sobre nós. E este é o período ou o tempo em que muitos estão apostatando da fé. Deixe-me lembrar que a fé é a comodidade mais preciosa e valiosa da vida dos cristãos. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11 e verso 6. E em 1 João 5 e verso 10 afirma que quem a Deus não crê, mentiroso o fez. E além disto, disse Jesus em João 3 e verso 36 estas palavras: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. E os dias que precedem a vinda de Jesus, eles serão somente trabalhosos para a Igreja de Cristo, como por essa causa são propícios, por causa das dificuldades, a muitos crentes deixarem o caminho da fé, deixarem o caminho de Deus, voltarem as costas ao Senhor. Realmente esses tempos trabalhosos são para os cristãos um teste à sua fé, como foi o teste de Lot no meio de Sodoma. É o tempo de tomar o aviso de Deus. O Lot no meio de Sodoma não ficou contaminado. Assim é a igreja no meio do mundo corrupto que não se contamina. E essa corrupção traz dificuldades e tempos trabalhosos ao povo de Deus, à igreja do Senhor. Mas a igreja do Senhor passa por cima de tudo isso, não se contamina. Os tempos trabalhosos não são para o mundo, mas sim para a igreja de Cristo. E os tempos trabalhosos significam que os crentes em Deus passarão por muitas dificuldades para se manterem no caminho do Senhor. Eles terão trabalho dobrado com o seu testemunho cristão, porque haverá homens amantes de si mesmos. E nós não podemos continuar, mas queremos deixar o aviso que nós estamos vivendo dias trabalhosos para a igreja. Onde quer que se encontre, permaneça na igreja onde se ministra o novo nascimento, ou onde se ministra a santificação no corpo, na alma e no espírito. Que Deus vos abençoe e até outra vez, se Deus quiser. Amém e amém. Prezado telespectador, eu creio que você foi abençoado com a mensagem deste dia. Toma uma decisão e junte-se ao povo de Deus para viver a eternidade com Jesus. Por favor, telefone para Pastor Sousa. Que Deus o abençoe e até ao próximo programa, se assim Deus o permitir.
telespectador, nesta hora você está contemplando o programa Cristo Nossa Esperança, da Missão Pentecostal Assembleia Cristã. O alvo deste programa é a glória de Deus e a salvação da sua alma. E para isso, por favor, procure obter as muitas mensagens deste ministério, tais como evangelismo, ensino e profecia, para estes últimos dias da Hora da Graça. Prezados telespectadores, paz seja convosco. Telespectador, de novo junto de vós, para ministrar a Santa Escritura. Nós louvamos a Deus, que é excelso e magnificente Senhor, e teve misericórdia do povo da terra, trazendo-lhe a salvação no sacrifício do seu Filho amado. Paz seja convosco. O assunto que vamos ministrar é sobre os lírios na mina do carvão. E naturalmente, como diversas vezes tenho afirmado, esta mensagem daria para muito mais de uma hora. Contudo, nós vamos apenas ter alguns minutos e peço a sua melhor atenção. Hoje é mais um dia de boas novas para aqueles que ouvem esta mensagem. Alegre-se por ser ouvinte de coisas boas, porque o mundo está cheio de coisas más, violentas e sujas, e a mente e o coração das pessoas precisam do bálsamo de Gileade, que nesta hora está chegando aos seus ouvidos. Reserve algum tempo para que possa ouvir a mensagem até onde nós pudermos, porque ela poderá transformar a sua vida e dar-lhe um novo rumo para si e para o seu futuro. Neste dia vamos meditar em coisas importantes relacionadas com a vida das pessoas, a fim de que possam saber em que situações se encontram e para podermos encontrar a solução para as nossas vidas. O assunto para a nossa meditação do dia, então, é sobre os lírios na mina do carvão. Naturalmente, enquanto não for explicada a razão do título desta mensagem, estaremos um pouco em expectativa, isso até será muito bom, mas ao ouvirmos a mensagem vamos compreender a razão deste quadro acerca dos lírios na mina do carvão. Lembro-me de ter algo sobre um lírio que nasceu junto a uns montes de carvão e que serviu de título a esta mensagem. A história desta flor, e partindo do princípio que era uma flor branca, deixou pensativo aquele que encontrou essa flor, devido ao facto que as outras flores se encontravam poluídas e carregadas de pó no meio do carvão, mas aquele lírio se encontrava com a sua brancura peculiar e levou-o a fazer uma linda e boa descoberta. A pessoa que escreveu sobre o assunto do lírio explicava então que essa flor é dotada de um sistema de proteção que não consente qualquer sujidade, pelo que expulsava de si todo o pó do carvão que vinha a ele, vindo com o vento, e todas as outras flores estavam poluídas, mas este lírio mantinha-se limpo. A mensagem deste dia relaciona-se exatamente com a poluição semelhante ao pó do carvão em que a humanidade se encontra, e a brancura do lírio quando uma pessoa encontra Cristo na sua vida. Não é sem razão que as Santas Escrituras nos ensinam que tudo o que é pecado tem vários vocábulos, tais como trevas, escuridão, negrura, sujidade, imundícia, destruição e morte. Mas, por outro lado, tudo o que se relaciona com a salvação tem outros vocábulos, tais como brancura, pura neve, pureza, limpeza, claro, lavado, transparente, etc. Há uma diferença entre a sujidade e a brancura. E eu devo dizer que este quadro da flor do lírio, junto aos montes do carvão, é um quadro magnificente da vida de um cristão de Cristo que não consente mais em sujidade, porque foi limpo pela Palavra de Deus, pelo Espírito Santo e pelo sangue da redenção de Cristo. Porque toda aquela sujidade levava-o ao inferno, mas agora em Cristo Jesus tem uma nova vida e Ele, Cristo Jesus, o leva para o céu.
Segundo o que li sobre o assunto do lírio, ele é um belo quadro de uma pessoa que foi salva, foi limpa e regenerada pela Palavra de Deus e pelo Espírito Santo, e que compreende a sua posição como cristão de Cristo, sua filiação com Deus, e sabe manter-se limpo e santificado, expelindo do seu corpo, da sua alma e do seu espírito toda a metralha satânica e pecaminosa que quer envolver de novo na degradação e poluição espiritual. Tal pessoa não consente mais na sujidade do passado, porque é uma nova vida, é uma nova criatura em Cristo Jesus. Nesta hora nós vamos ler o texto sagrado em 1 Coríntios 6, verso 9 ao verso 11, que diz estas palavras: Não sabeis que os injustos não vão herdar o reino de Deus? Não erreis. Toma atenção naquilo que diz a palavra de Deus. Não erreis. Alguns dizem que errar é próprio do homem, mas também graças a Deus, porque quando somos novas criaturas tomamos esse aviso sincero da palavra de Deus. Não erreis. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. É uma lista terrível, não é? Todas as pessoas que cometem este tipo de pecados e andam nesta vida não podem herdar o reino de Deus. E é o que alguns têm sido. Isto é maravilhoso. E é o que alguns têm sido. Mas habéis sido lavados, mas habéis sido santificados, mas habéis sido justificados em o nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. É isso que alguns têm sido, mas habéis sido lavados e santificados. E isso é o que conta na vida daquele que tinha tal vida como as flores na mina do carvão, em relação com o lírio, uma nova criatura em Cristo que não consente mais na sujidade deste mundo que Satanás impõe à humanidade. Assim, ao dar início a esta meditação da Santa Escritura, devemos ter em conta que a mensagem é de particular interesse para o cristão de Cristo, e devo chamar a atenção que a razão deste texto que foi lido está no contexto. Naturalmente, esta mensagem foi escrita à Igreja com o propósito de 3 razões, ou 3 avisos aos quais todos os cristãos precisam dar muita atenção, ou seja, exatamente a questão da justiça ou injustiça entre os irmãos e não só. Mas também trazer à lembrança dos cristãos que o tipo de vida de pecado que alguns têm sido no passado lhes fechava o reino de Deus. Tais pessoas não podem herdar o reino de Deus naquela situação. E que, em terceiro lugar, deviam lembrar-se do seu passado e como Deus usou para convermos de misericórdia, tornando-os limpos e santificados dessa vida velha de pecado. Após esta leitura sagrada, eu devo chamar-lhe a atenção de que você poderá entrar em luta para continuar a ouvir, e se fosse até ao fim seria muito bom. Mas se você é um cristão de Cristo, até terá prazer na mensagem que vamos ministrar. Mas se é uma pessoa desviada do caminho do Senhor, sentirá essa luta para ouvir a mensagem. Louvado seja o nome do Senhor. E nós, continuando, queremos dizer que devemos crer na mensagem que ouvimos e naquilo que vamos explicar, pois ela pode ajudar a vencer nessa luta. E não desista de voltar ao aprisco se estiver desviado, porque Deus o está a chamar mais uma vez: vinde após mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas se o meu amado ouvinte não é ainda uma pessoa salva, um cristão de Cristo como eu costumo chamar, porque há cristãos de trazer por casa, há cristãos que creem em Cristo e há cristãos que seguem a Cristo. Esses são os cristãos de Cristo. E se o meu amado ouvinte não é ainda um cristão de Cristo e deseja conhecer o plano da salvação de Deus, então ouça com atenção, porque o que vai ser ministrado será para a sua ajuda espiritual e de grande importância para todos nós.
Esta mensagem consta dos aspectos principais, ou seja, primeiro a condição original do homem e a sua condição sobre o pecado, e em segundo lugar a nova situação do homem pela regeneração e limpeza espiritual. É isto que alguns de vós têm sido. Todos aqueles tipos de pecado estão nas pessoas antes da sua conversão. Mas depois da sua conversão, são lavados, santificados para o uso do Senhor. O Senhor começar este assunto, devemos ter em conta de que somente quando existe uma lei poderemos conhecer as transgressões, como diz São Paulo em Romanos 7, verso 7. Eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse não cobiçarás. E assim é também com as leis dos homens. E com estas palavras iniciais devemos considerar ter conhecimento do que é pecado aos olhos de Deus e narrados nas Santas Escrituras pelos seus nomes, como acabamos de ouvir, e evitá-los. Diga, eu devo evitar aquele tipo de pecado que me fez ao reino de Deus. Eu devo ser lavado e santificado pelo sangue do Cordeiro de Deus. Louvado seja Deus. Portanto, devemos evitá-los e expulsá-los da nossa vida. E se for o caso, fechar-lhe a porta a essa poluição, como faz o írio, não consente poluição. No que respeita a Deus e ao homem em geral, eu deixo aqui inicialmente uma palavra de consolo e de conforto para aqueles que não conhecem a Deus, porque há novas de grande alegria para os pecadores nesta mensagem, porque Deus não tem em conta o tempo da sua ignorância, e esta é a maravilha da mensagem. Deus não tem em conta o tempo da nossa ignorância. Mas está escrito, mas Deus, não tendo em conta o tempo da nossa ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. E aqui está a chave do progresso espiritual, porque tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. E está escrito em Atos 17, verso 30 e verso 31. Para Deus, o tempo da ignorância não conta. Para Deus somente conta o tempo da rejeição da sua palavra e do sacrifício de Cristo em favor da humanidade, de maneira que se o meu prezado ouvinte é um grande pecador ou pecadora, saiba com certeza que Deus não o condena por isso. Como disse Jesus àquela mulher adúltera em João 8, verso 10 e verso 11, mulher, não, ninguém te condenou. E ela diz, não Senhor, eu também não te condeno. Graças a Deus por esta mensagem. Graças a Deus pelo sangue da redenção de Jesus que nos purifica de todo o pecado. É isto que a vós, alguns de vós, habéis sido, mas habéis sido lavados, mas habéis sido santificados. Eu também não te condeno. Não são estas palavras maravilhosas do nosso Senhor Jesus Cristo em favor de todos os pecadores? A condição do homem, na sua generalidade, é de pecador, destituído. Mas graças a Deus, pela graça do Senhor e pela redenção do nosso Senhor Jesus Cristo no tal lado. Nós não temos muito mais segundos para continuar e damos graças a Deus por chegar após si com esta mensagem que é uma maravilha. Eu vou ler de novo esta palavra. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. É isto que alguns têm sido, mas habéis sido lavados, mas habéis sido santificados, mas habéis sido justificados em o nome do Senhor Jesus e pelo Espírito de nosso Deus. Não é isto maravilhoso, este plano da salvação para si? Onde quer que se encontre, procure uma igreja evangélica e dê o seu coração a Jesus. E o Senhor vos abençoe. Em nome de Jesus. Amém e amém. Prezado telespectador, eu creio que você foi abençoado com a mensagem deste dia. Toma uma decisão e junte-se ao povo de Deus para viver a eternidade com Jesus. Por favor, telefone para Pastor Sousa. Que Deus o abençoe e até ao próximo programa, se assim Deus o permitir.